Fala, André. Beleza? Bom dia, cara. Bom dia. O que eu vou te falar é o seguinte, falar com você, eu ouvi seus áudios que você mandou pra mim, vou ouvir novamente e eu gostaria de te falar o seguinte, cara. Eu, há muito tempo, eu vinha pensando num certo trecho que está escrito nas cartas de Paulo. Eu já vinha pensando nesses trechos há muito tempo, né? Onde ele fala lá em Timóteo, na sua carta, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, está escrito assim, ó, vou ler para você aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Cara, esse primeiro ponto aí eu quero falar para você o seguinte, sobre esse trecho que eu acabei de ler. Durante muito tempo, eu desde 97, eu fui arrebatado pela visão do Evangelho da Graça, cara. Então, a partir desse momento, aos poucos eu fui perdendo o interesse pelo Antigo Testamento, que é citado aqui por Paulo, toda a Escritura. Então, o que acontece? Eu fui perdendo esse interesse pelo Antigo Testamento. Porém, na minha cabeça ficava martelando assim: por que Paulo falou que toda a escritura é proveitosa, que toda a escritura é boa, entendeu? E ele ainda diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que acontece? O que eu penso em relação a isso aqui? Eu fiquei meditando sobre isso durante muito tempo. O ponto de equilíbrio entre o primitivo e o moderno, o ponto de equilíbrio. Então, qual é esse ponto de equilíbrio? Cara, isso ninguém nunca falou que eu estou falando aqui agora. Ninguém nunca falou e talvez a partir do momento que eu grave esse áudio para você, a partir desse momento a gente vai ouvir muita gente falando sobre isso. O ponto de equilíbrio entre o passado e o presente e o futuro. O apóstolo Paulo aqui, ele está se referindo ao que foi escrito antes. Porém, o que foi escrito antes de Cristo morrer, era conhecido como na lei. O próprio Jesus falava assim, ó, na lei de Moisés está escrito. Entendeu? Ele sempre lembrava, na lei de Moisés está escrito. E Paulo, nas suas cartas, ele rechaça a lei de Moisés. Ele rechaça. Até mesmo pelas questões que você falou comigo a respeito do judaísmo uma vez, né? Da mentalidade que o judeu tem a respeito do gentio. Hoje ainda, hoje. Então o que acontece? Paulo, ele se refere ao que foi escrito no passado como escritura. Ele já não se refere como lei. Os 10 mandamentos, o que é os 10 mandamentos? Escritura. O que são as 613 leis do judaísmo na Torá? Pra, para quem está na graça? Escritura. E o que serve para nós, o que foi escrito no passado, hoje? Sugestão. Serve para mim como sugestão.
entendeu? Eu não descarto o que foi escrito no passado, mas para mim não é mais lei, porque o próprio apóstolo Paulo ele fala, o fim da lei é Cristo, então não é mais lei, não tem o poder de me condenar, porém me serve como sugestão, mas não como lei, não me condena. Então, quando Paulo se refere a alguma coisa que foi escrito no passado, ele sempre se refere como escritura. Então, isso é um dos grandes problemas hoje dentro das chamadas igrejas, que é outro assunto que a gente vai deixar para mais tarde. Beleza? Um abraço para você aí, cara.